Fala galera do Motorsport, hoje vamos relembrar uma entrevista especial com Tarso Marques. O brasileiro falou sobre o início da carreira, sobre a surpresa ao assinar com a Minardi, falou bastante sobre Fernando Alonso e revelou como foi a negociação frustrada que teve com a Ferrari, além de detalhar as reuniões tensas com Flávio Briatore. A live teve alguns problemas técnicos, mas como tem muita coisa legal, vale a pena ver de novo. Confere aí. Cara, minha mãe é uma santa, coitada. Não sei como ela aguenta, porque em casa eu tenho dois irmãos, né? O Thiago, que corre, até hoje toca hoje a categoria Sprint Race, mas ele também corre. O Gary, que é o meu irmão do meio, né? Eu sou mais velho. O Gary já foi chefe de equipe, na época meu pai tinha equipe de Stock Car, mas ele gosta de corrida, mas não gosta de correr. E meu pai que corria, né? Ele correu anos na Stock Car, mas ele nunca correu como piloto profissional, né? Sempre foi uma coisa que foi uma paixão dele, mas ele nunca viveu de corrida, ao contrário do que eu fiz, né? Então, o meu sempre foi minha profissão, eu vivi disso a vida toda, né? E a minha mãe é quem se incomoda, né, cara? Porque quando eu tô correndo, eu tô super tranquilo. Ver meu irmão correndo, eu tenho pavor. Meu pai, então, cara, meu pai é pior. Eu tenho desespero de ver quando ele corre. Agora, felizmente, ele não tem corrido ultimamente. Eu fico mais tranquilo, mas é realmente muito difícil. Mas meu pai é apaixonado por corridas, então ele sempre incentivou bastante. Tarso, e daí você competiu, então vamos lá, 6 anos desse acidente, 12 anos é o que você considera o start mesmo, e daí você falou que 5 anos depois foi para Fórmula, para competir de Fórmula ou foi para fora? Não, fui para Fórmula, eu fiz com 16 anos, eu comecei na Fórmula Chevrolet, ainda corria de karts também, mas eu comecei na Fórmula Chevrolet no Brasil. 17 eu já fiz a Fórmula 3 Brasil e Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, e já fui para a Europa, né? No final dos 17 anos já fui para começar a Fórmula 3000. Então não cheguei a fazer uma temporada inteira no primeiro ano. Com 18 eu fiz uma temporada inteira e fiz meu primeiro teste. Eu ganhei o primeiro teste de Fórmula 1 no final do ano, né? A convite do Giancarlo Minardi, que eu andei de Fórmula 1 pela primeira vez. E aí com 19 eu estreiei na Fórmula 1. Eu fiz minha primeira corrida na Fórmula 1 e foi no GP Brasil, coincidentemente no GP Brasil, em 96. Antes da gente chegar na Fórmula 1, uma curiosidade que sempre me chamou a atenção. Os paranaenses, né, que chegaram à Fórmula 1 meio que em fases parecidas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que foram você, o Ricardo Zonta e o Bernoulli. Vocês se trombavam no Paraná? Sim, tinham, porque se não me engano, um dos dois era até seu vizinho, ou morava perto, sei lá. Tinha essa coisa de crescer meio junto, já na base, de repente, até um elevando o nível do outro na competição entre vocês? Como é que é esse eixo paranaense? É muito engraçado, porque eu fui o primeiro e eu conheço eles desde criança. O Ricardo corre por minha causa. Eu pus ele para correr. E o Henrique corria de kart desde criança. A gente corria junto. O Henrique começou a correr de kart antes que eu, né? Quando eu comecei, ele já corria de kart. Mas a gente correu junto a vida inteira, os três. E eu e o Ricardo, nós morávamos no mesmo prédio. Não é que era perto, era no mesmo edifício. E o Henrique morava a 50 metros, 100 metros. Era no quarteirão seguinte, entendeu? Então, é até engraçado. Então, a gente correu junto no kart por anos e depois em várias categorias juntos. E o Ricardo, o pai dele corria de carros na terra, no Paraná, e a gente correu de kart. A gente era muito amigo, assim, melhores amigos, muitos anos na infância.
E aí ele ia parar de correr, eu comecei a correr na terra com o pai dele, eu falei, não, vem, você tem que correr de Fórmula. Eu tinha corrido de Fórmula, meu pai tinha uma equipe, era a melhor equipe que tinha. Eu fiz um campeonato, ganhei praticamente todas as corridas que a gente terminou, eu tinha ganho naquele ano. No ano seguinte eu fui para a Fórmula 3 e falei, cara, você tem que vir, corre na nossa equipe, é o melhor esquema que tem e tal. Insisti para ele ir, ele foi, correu pela nossa equipe tal, e a gente sempre foi ajudando, principalmente no início da carreira dele, a gente ajudou muito. Então foi super legal, eu acho que foi bem legal isso. E ele foi seguindo, depois, lógico, fez o rumo dele, tem os méritos dele, é um super piloto, tanto o Ricardo quanto o Henrique, e são dois excelentes pilotos e uma coincidência enorme, cara. A gente era vizinho, amigo e todo mundo da mesma época, muito, muito engraçado, todo mundo ter chegado à Fórmula 1 e tá todo mundo morando a 100 metros um do outro. Você citou o seu primeiro ano lá fora, que, deixa eu ver que eu tenho algumas anotações aqui, que você, se não me engano, você ganha no Estoril uma prova, e aí talvez tenha pintado até esse teste com a Minardi. Foi em função daquela vitória ou foi um pouco depois do convite do Minardi para você? Na verdade, não foi naquela em específico. Eles já tinham. Aquele ano foi um ano muito, muito bom. Na verdade, poderia ter sido melhor. Era um ano que a gente teve muito problema no carro. Eu andei numa equipe muito boa, que era a Dams. Uhum. Eu tinha um carro muito, muito bom. Só que o carro estava dando muito problema em função de a equipe era uma equipe que estava se planejando, estava construindo um carro de Fórmula 1 que no ano seguinte eles iam entrar na Fórmula 1. Então eles praticamente tinham abandonado o esquema de 3.000 e estavam focados em construir o carro de Fórmula 1. E assim, eu me dava muito bem com o dono da equipe e ele que me deu a oportunidade de correr na Dams. Eu fui o único piloto que não era francês, então a Elf, ele fez eles abrirem uma exceção para me colocar na Dams, porque era a Elf que bancava a equipe, então foi uma confusão para pôr, fiz o teste com milhares de pilotos franceses, tudo contra ele para provar que tinha que andar mais rápido que todos eles, tal, para conseguir essa vaga na Dams. E a gente era muito rápido, pra ter ideia, a gente fez várias poles, tudo, larguei entre os três, fui o único piloto na história da categoria, larguei entre os três em todas as corridas, só que o carro dava muito problema, a gente perdeu várias corridas liderando, na várias corridas, que a gente podia ter ganho muito mais corridas, mas era extremamente rápido, então já tinha recebido o convite da Minardi até antes do Estoril. O Estoril só reforçou, eles já estavam lá. Marcou a data do teste, né? Que foi logo depois que acabou o campeonato, né? Foi no finalzinho de dezembro o teste, né? Eu fiz uma live recentemente com o Christian Fittipaldi, que andou na Minardi, ele andou em 92 e 3, e ele descreveu, porque ele, assim, a Minardi não era um foguete no começo da década, mas assim, ele fez ponto e tal. Então ele começou a descrever um pouco da queda da equipe do sentido financeiro e tal. Quando você teve essa oportunidade com a Minardi, com o Giancarlo e tudo mais, como que já era a equipe? A Minardi já estava em dificuldades claras, ainda dava jogo. Como que era, Tarso? Olha, sendo sincero, eu não sei como eles me contrataram, porque assim, eu agradeço muito o Giancarlo por ter tido também a oportunidade. Assim, tudo que eu devo, minha carreira, toda a dedicação, meu pai, minha família, todo mundo que sempre me apoiou. Mas o Giancarlo também, eu considero um dos caras que, queira ou não queira, ele me deu uma oportunidade também de andar na Fórmula 1. Eu estrear na Fórmula 1, onde é uma coisa que todo piloto entra pagando e muito. Até mesmo para o primeiro teste. Ele me convidou para fazer um teste
E foi uma história engraçada que a gente foi para... Depois da corrida que ele me convidou para fazer o teste, marcaram o teste, era tipo para, sei lá, 12 de dezembro, uma coisa assim. E a gente foi, o piloto oficial era o Fisichella, e ele falou, você vai andar em Fiorano, vai andar muito pouco, eu não conhecia a pista, e o Fisichella ia estar treinando no carro, era só um carro, né? Aí eu falei, bom, tudo bem, vamos lá. Fui eu, meu pai e o meu empresário na época, né? E fui pra lá. Chegou no dia, tava nevando. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, né? Eu não dormia já fazia um mês, né? Esperando o dia de andar num Fórmula 1. Aí eu falei, cara, não é possível. Minha vez de andar de Fórmula 1, é uma coisa que eu esperei a vida inteira, vai nevar. Aí fico... Tava lá e nada de parar de nevar. Meu pai falou, cara, preciso ir embora, eu vou voltar pro Brasil, daqui a pouco acaba o ano e a equipe lá esperando. O meu empresário foi embora, eu falei, eu não saio daqui enquanto não andar. Eu vou ficar, enquanto a equipe ficar aqui, eu durmo no autódromo, mas eu não saio daqui. E fiquei lá. Dia 23 de dezembro, deu uma derretida na neve, mas tinha neve ainda ao redor da pista. Falou, hoje dá para andar, então vamos andar. Aí eu fiz que ela começou a fazer os testes, pneu novo aí, e começou a andar. No intervalo que parou, intervalo do almoço, eu lá esperando, assistindo, intervalo do almoço, eles falaram, põe macacão aí que agora você vai andar. Eu falei, pô, legal. Ele falou, você tem 6 voltas cronometradas para andar. Eu falei, o quê? 6 voltas. Eu falei, cacete, né? Pô, 6 voltas. Nunca andei de Fórmula 1. Todo mundo que me falava Fórmula 1 fala, cara, Fórmula 1 tem que andar 2, 3 dias para andar, senão o susto é grande. Eu tinha falado, o Gil de Ferran tinha andado de Fórmula 1, ele falou, cara, a primeira vez que eu andei, ele falou, eu dei 2, 3 voltas, não consegui acelerar no fundo, na reta, de tanto que assustava, o troço era pancada. Eu falei, bom, eu falei pro Fisichella, você me leva a dar uma volta no carro alugado aí só para ver a pista e me diz marcha das curvas, onde freia mais ou menos. Ele falou, tá bom, vamos lá. Deu a volta com um carro de rua. Falei, onde freia? Em tal lugar, tal lugar. Ele falou, freia aqui. Ele falou, mas não vai frear, né? Você nunca andou na pista, nunca andou no Fórmula 1, vai com o carro. Falei, não, beleza. Tá bom. Cara, eu saí do box, ele falou, aqui freia nos 50, no final da reta. Bom, pneu novo e tal. Falei, beleza. Cara, saiu do box, tiraram os cobertores, primeira volta, saiu do box, pé no fundo, chegou no final da reta, falei, puta, no 50 vai agora, saindo do box. No 50, freio no 50. Eu lembro, assim, eu fechei o olho e falei, puta. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, porra, o troço freia demais, sabe, já deu um susto, falei, porra, isso aqui é outro mundo, agora é moleza. A pista era curta, então parei, então fiz o altinho, parei, ele falou, pô, tá tudo bem? Falei, tudo legal, parei, posso andar. Aí dei 2, 3 voltas, assim, já rápido, vendo pista legal. Parei pra equipe, deram uma olhada no carro, legal, vai lá. Saiu, dei mais 2 cronometradas. Os caras falaram, pô, você nunca andou aqui mesmo? Eu falei, não. Ele falou, cara, tá 3 décimos da melhor volta do Fisichella até agora. Daí eu falei, pô, não é possível, né? Aí tá bom, sai de novo. Vai lá, aí saiu. Cara, eu saí, tem mais 2 voltas. Baixou meio segundo do tempo dele. Aí parei de novo, o cara falou, não, deixa ele dar mais 2 voltas. Saiu, aí eu virei o recorde da pista do Minardi, que era 9 décimos, melhor que o tempo que ele tinha virado com o pneu novo. E foi o recorde que a Minardi tinha feito naquela pista. Aí parei, esse cara falou, deu, para. O Jean Carlos ficou louco e tal. Chamaram o Fisichella, senta no carro de novo, vai andar do jeito que tá. Sai, pau, não virava nada, põe pneu novo, vai, nada, não virava. Cara, passou 1 hora, eles me chamaram
A gente sentou no motorhome e falei, não, a gente quer falar com você. Uma hora depois, eles pegaram e me deram um papel assim e falaram, quer assinar aí contrato? Me deram um contrato. 5 anos, a gente paga aí, você vai correr de Fórmula 1. Tá contratado. Assim. Eu falei, como assim? Ali, meu pai, falei, pai, ó, andei aqui, não sei o quê. Andou, como é que foi? Eu falei, não, eles vão me contratar e eu vou ser pago para correr de Fórmula 1, né? Para correndo. Tá bom. Não, andou, não andou? Eu falei, não, vou e eu vou correr. Como assim vai correr? Eu falei, não, vou correr e eu vou receber. Ele falou, não, você tá de brincadeira. E foi assim começou a minha coisa na Minardi. Você fez esse teste foi final de 96? Final de 95. 5. Aí você assinou... 96, o Fisichella tinha um contrato assinado, ia correr, tanto que ele chegou a fazer a primeira corrida, eles tiraram ele. E eu entrei no lugar dele. Aí eu fiz Brasil, Argentina, que a Argentina até foi legal, a gente classificou em 12º. Foi engraçado, né? Porque a Argentina foi uma corrida que eu não tinha noção, né? Você entra na Fórmula 1, você tá acostumado. Até chegar à Fórmula 1, eu tinha ganho todas as categorias que eu passei. Como a maioria dos pilotos que chegam na Fórmula 1, né? Você vem no histórico de ganhar em todas as categorias que você passa, né? E você fala, não, eu sou competitivo e tá lá para ganhar também, né? Então, você não imagina as diferenças que tem. Você sabe que as equipes grandes são, mas você não sabe que é tão diferente assim. Aí chegou na Fórmula 1, GP Brasil, falei, vou fazer o primeiro GP em casa, tal, legal, emocionante. Começou o primeiro treino, abriu o box, eu saí, eu lembro que no começo do treino, o Villeneuve estava, eu acho que era o primeiro ano dele de Williams, né? E eu saí assim atrás dele logo no começo do treino, ele não tinha corrido o Brasil ainda. E a gente saiu, o Fórmula 1 já sai acelerando, não tem moleza, sai rápido. Aí começou miolo ali, peguei, passei ele. E eu falei, cara, vou andar pra cacete aqui. Esse troço vai ser bom. Eu não imaginava que tinha diferença tão grande. Aí, passei no miolo, tal, porque eu conhecia a pista, o cara não, ainda era as primeiras voltas, 3 primeiras voltas que ele tava dando. Quando chegou na reta, subindo Interlagos, ali o café e tal, eu pus sexta, acelerando, olhando, achando que tava, pau. Cara, ele me passou na reta, por fora, assim, o café, tipo, balançou o carro. Eu peguei e fui pro box. Parei no box e falei, cara, tem alguma coisa errada aí. Quebrou alguma coisa, não anda esse troço aí. Tem coisa errada. O cara falou o quê? Eu falei, não sei, tá tudo marcando, giro certo, a marca certa, mas o carro não anda. Eles comem, e mexe o computador e olha. Eu falei, ele faz algum barulho, eu falei, não faz nada, mas não anda o carro. Eu falei, não sei, eu não sinto nada, parece tudo normal, mas não anda. Ele falou, como assim não anda? Eu falei, cara, eu tava subindo a reta, tudo normal, no painel tudo normal, mas o carro passou, o Villeneuve passou que parecia que eu tava parado. Ele falou, cara, é assim mesmo. Eu nunca tinha andado com outro carro junto, né? Eu falei, mas não, você não tá entendendo. Ele passou como se eu tivesse parado. Ele falou, não, eles passam 34 km mais rápido na reta. Eu falei, aí eu falei, agora eu tô entendendo o que é o Fórmula 1. Aí é frustrante, entendeu? Aí Brasil foi foda. Classificação era difícil demais com a Minardi. A corrida, a primeira volta foi super legal. E foi super legal, não, foi a pena, né, que eu acabei rodando a primeira volta, mas eu fui penalizado porque faltou 300 gramas no carro, então eles me desclassificaram, eu larguei em último, mas eu passei 11 carros na primeira volta, que foi um recorde isso na Fórmula 1,
e acabei rodando na reta, que travou o câmbio, eu rodei na reta. E a segunda corrida foi bem bacana, e eu classifiquei em 12º, e isso foi um absurdo para a Minardi. Também foi uma coisa que eu fiquei surpreso, que foi cômico. Acabou a classificação, era o Pedro Lamy, que era o outro parceiro, né? Ele tinha ficado, sei lá, em 26º, tinha 26 carros naquela época, eu acho. Que era normal os carros largarem atrás, né? Eram os últimos carros. E foi para a classificação, aí eu fiz minha volta e a gente tava ainda com problema de câmbio, né? A gente não conseguia engatar segunda, e era Buenos Aires, era uma pista que precisava muito de segunda. E a gente com esse problema de câmbio e tal, perdia tempo, e eu acabei a classificação, terminei em 12º. Aí eu parei no box, cara, a equipe começou a aplaudir, e eu descendo do carro, falei, mas o que aconteceu? E me chacoalhava, e batia a palma, tirei o capacete, João Carlos me chacoalhava, me beijou. Eu falei, eu fiz pole, não é possível. O que aconteceu? Ele falou, ficou em 12º. Eu falei, vá pro inferno. Porra, tudo isso em 12º, mas porra, vai uma merda, sabe? Porra, faz a festa. Até meu pai ficou puto, você tá louco? Você tá eliminado? Porra, uma festa dessa, eu achei que eu tinha feito a pole. O cara berrando desse jeito. Aí, sabe, sem noção, você vem de outra categoria, sabe? Falei, porra, legal comemorar. E depois de anos sofrendo com um carro desse, sabe? Fez falta classificar em 12º depois com o Minardi, entendeu? Uhum. Coisas que você, quando você vem acostumado de resultados em outras categorias, você não sabe o quão difícil é ali. E essa corrida foi super bacana até o finalzinho. Eu bati no final quando eu tava tentando passar o Brundle para ir para quinto no final da corrida. Faltava, sei lá, acho que umas 10 voltas e ia terminar em quinto a corrida. Então, puta, foi um pecado. E depois disso, eu não fiz. Esse ano eu não fiz mais porque acabou o dinheiro da equipe. Para você ter ideia, o que eu falei no início, né? Não sei como eles me contrataram, porque a equipe não tinha dinheiro para continuar. Eles chegaram a pôr aquele lavagem, que era um conde, porque para pagar a conta não fechar a equipe. E eles continuaram me pagando para pagar meu contrato para não ir para outro lugar. Uhum. Isso foi em 96. 97, se não me engano, você não começa como titular, mas depois você substitui o Trulli. Não, foi o contrário. 97 eu comecei como titular. Eu comecei como titular e depois eu não assinei o contrato com o Briatore. O Briatore comprou a equipe, né? Uhum. E aí ele me propôs um contrato de 10 anos e eu não quis assinar o contrato com ele. Na verdade foi antes, assim, tive uma conversa logo depois dessas duas corridas de 96, tive algumas conversas com a Ferrari, a gente chegou até a fazer meio que um pré-acordo, e a gente estava negociando para eu correr pela Ferrari, ia fazer um ano de Sauber, que o Irvine ainda tinha um ano de contrato, e a ideia era entrar na Ferrari no ano seguinte, e sempre o Hotel Rubinho, né? E isso estava super bem encaminhado, teve algumas reuniões lá, tudo. E só que tem aquele esquema da Fórmula 1, né? Você tem um contrato com uma equipe que você tem que resolver. Então a Ferrari falou, bom, negocia a multa, vê com a Minardi a multa, a gente compra o passe e faz isso. Se corre esse primeiro ano na Sauber, sendo piloto de teste da Ferrari, acabando o contrato dele, vai automaticamente aí você correria na Ferrari. Essa era a conversa. E acabou que a Minardi não liberou. A Minardi falou, não, a gente não quer a multa para liberar o seu contrato. A gente quer o motor Ferrari em troca do teu passe. Aí eu fui na Ferrari e falei, motor Ferrari, motor não, a gente paga a multa. O motor é da Sauber. Não tem como fornecer para mais uma equipe.
E aí ficou nesse impasse. Não, põe a multa que a gente paga a multa. Não, não dá. Aí tava lá a briga, tem que entrar na justiça contra a Minardi, aí ficou aquela confusão. Enfim, continuei com o contrato na Minardi. Abandonou, o bonde passou com a história de possibilidade de Ferrari, enfim. Mas, ô Tarso, eu admito que eu não conhecia essa história, quero até te fazer uma pergunta. Praticamente ninguém sabe. E quem era o Jean Todt com quem você falava? Como foi? O Jean Todt, mas toda a conversa iniciou com o Stefano Domenicali. Ah, sei. Que depois assumiu, inclusive, o comando da equipe. Sim, era ele. Né? Com ele que a gente falava direto e o próprio Jean Todt também. Pô, e é incrível, porque assim, aí a Minardi não te libera. E como é que fica o clima? Porque, óbvio, é o que você falou, é o bonde, é o cavalo selado. Assim, acho tudo bem, se eu passo lá, é o que você falou, você é grato, porque a Minardi apostou de você sem grana. Mas, ao mesmo tempo, é o que eu falo, eu sou grato porque talvez eu nunca tivesse corrido de Fórmula 1, certo? Porque se dependesse, tem dinheiro para correr de Fórmula 1, na época, hoje falo em 35, 50 milhões de dólares que os caras têm que levar quando pagam. Inviável. Mas na época, qualquer piloto aí que pagasse tinha que levar 5 milhões de dólares. É uma coisa inviável, não ia correr nunca de Fórmula 1 na vida. Então, sou grato pela oportunidade dele. Mas, por outro lado, às vezes vou falar, legal, me deu a oportunidade, por outro lado, me travou numa hora. Depois me deu uma outra oportunidade e que a gente... que foram momentos, escolhas. Por exemplo, a 97, continuei lá, ficaram me pagando, mas pagando em 96 eu não fiz nada. Em corrida, tinha que ficar lá e ficar assistindo um cara que tomava 3 segundos, lavagem, correndo, esses caras aí. Aí foi 97, cara, 97 foi um absurdo. 97 era o Briatore comprou a equipe. Então corria o Ukio, Katayama e o Trulli, não? E o Trulli, né? Ele pegou e falou assim: você vai você assina esse contrato comigo. O Briatore, eu lembro exatamente, eu estava na praia, no barco, com meus pais, antes de começar o campeonato. Eu lembro exatamente, no Paraná, isso, 100 km de Curitiba. Liga no meu celular, era o Briatore. Tarso, onde tá? Falei, tô na praia, aqui no barco. Exatamente assim. Ele falou, tá bom, pode estar aqui na minha casa amanhã? Tá? Ele falou, não, preciso falar com você, é super importante. Tá bom. Cara, eu desliguei o telefone com ele, falei, pai, tô indo pra Inglaterra, tô indo pra Londres, no apartamento dele. Ele, como assim? Eu falei, tô indo já, acabei de falar com o Flávio, tem que ir lá, daqui a pouco. Eu desliguei o telefone, pulei na água, do jeito que eu tava, nadando na areia, peguei um carro, fui pra Curitiba, fiz uma mala, embarquei à noite, fui no outro dia cedo na Inglaterra, meio-dia eu tava na casa dele, no dia seguinte. Cheguei lá sozinho, né? Tava com 20 anos. Cheguei lá, tava ele e um advogado e um contrato desse tamanho. Assim ele chegou, senta aí e tal. Deu um contrato assim. Dá uma olhada aí, assina esse contrato. Falei, o que é isso? Ah, não, é um contrato de 10 anos para você ser meu piloto. Falei, mas como assim? Não, que eu quero alguns pilotos para mim e você é minha primeira opção. Aí eu falei, tá, mas o que é? Não, um contrato que eu vou cuidar da carreira de alguns pilotos e você é o primeiro que eu tô escolhendo. E tá, mas o que diz no contrato? Ah, não, assim. Ele é o advogado, né? Aí eu falei, tá, preciso mandar pro meu advogado no Brasil, pro meu manager. Você não falou nada, você falou que era pra eu vir aqui, nem sabia do que queria falar. Não, veja então que eu quero definir já, porque tem os outros pilotos também que eu vou falar, mas você é a prioridade. Então tá bom. Aí eu mandei pros caras e a gente ficou lá esperando. Eu falei, ó, leiam aí, vejam já o que é. Aí
tal. O que que era o contrato? Que dizia que eu ia fazer parte dele, que ele ia cuidar da minha carreira, definia onde eu ia correr, mas não dizia onde ia correr e não dizia o que eu ia ganhar ou deixar de ganhar, nada. Aí eu falei, olha, eu não vou assinar o contrato. Porra, você tá louco? Como não vai assinar um contrato comigo? Eu falei, quer que eu assine o contrato? Garanta aí no contrato que eu vou correr, então, 2 anos na Minardi ou qualquer outra equipe, porque ele tinha acabado de comprar a Minardi, né? Ele falou, pô, se você não assinar, eu vou oferecer pro Fisichella, pro Weber, pro Trulli. Ele tinha uma lista de pilotos. Pro Weber, pro Trulli, pro Fisichella e pro Alonso. Ele falou esses nomes. E o Alonso ainda era mais novo, né? O Alonso ainda estava na forma Renault, acho. Ele tinha esses nomes. Aí eu falei, eu não vou assinar esse contrato. Ele falou, você é o primeiro nome da lista. Aí eu falei, tá bom? Agora eu ofereci, eu não vou. Eu falei, eu assino com uma condição. Coloque aí no contrato que eu corro de Fórmula 1. Eu falei, eu não vou nem discutir a questão que não tem valor de salário. Mas coloque que são 2 anos numa equipe pequena de Fórmula 1, ou Minardi, ou qualquer equipe. 2 anos numa equipe média e daí para frente sejam equipes que me deem condições de disputar um campeonato. Aí ele falou, porra, você quer escolher também a marca de champanhe que você vai estourar no pódio? Eu falei, não, eu quero que você me dê garantia de que eu vou correr de Fórmula 1. Senão você vai me colocar para correr de turismo no Japão, ganhando dinheiro para você, e você vai ganhar dinheiro e vai me dar $50 por mês e eu vou guiar táxi no Japão para você, sabe? Eu não tinha garantia nenhuma do que ia fazer, nem onde ia correr, nem quanto ia ganhar. E ele, na época, ele era o Briatore que tinha comprado a Minardi, não era o Briatore da Renault, né? Da Benetton, né? Então, eu falei, não vou assinar. Ele, não tô acreditando, tá fazendo, ficou puto comigo. Eu falei, não vou assinar e pronto. Vou chamar outro. Eu falei, então chama os outros. Peguei, saí da casa dele, não tô... Aí quando eu fui sair, ele falou assim, vai embora mesmo. Eu falei, se você for embora, você não vai correr de Minardi esse ano. Eu vou pôr outro no teu lugar. Por isso que o Trulli entrou. Daí eu falei, porque o Trulli, na verdade, testava com a gente. E o Trulli era lento pra cacete. O Trulli tomava 1,5 segundos, 1,4 segundos, no mínimo, quando andava com a gente. Era muito lento. Principalmente no começo. Ele andou pra cacete pra começar a andar rápido. Ele era muito lento. Aí, eu falei, não vou assinar. Aí eu voltei pra Itália. E o Giancarlo, e aí, como foi? Eu falei, porra, eu não assinei. O Giancarlo ficou louco. Porra, como que não foi? Como que não assinou? Tinha que ter assinado. Eu falei, cara, é assim, isso. Mas você ficou louco, tinha que ter assinado. Eu falei, eu não vou assinar porque ele não quer garantir isso. Eu não sei onde ele vai me pôr pra correr. Esse cara aí, vou saber. Não acredito nele. Passou uma semana, ele me chamou de novo. Aí ele chamou. Tarso, vem aqui de novo. Falei, tá bom. Fui lá na casa dele de novo. Cara, aí eu cheguei, tava lá o Trulli, sentadinho no sofá. Ele falou na frente do cara. Foi muito foda. Trulli quieto assim. Acho que era o Trulli e o Weber, cara. Tava sentado assim, né? Ele falou, tá vendo os dois aí? Estão esperando. A opção é tua. Você assina ou não? Você assina, você corre. Se você não assinar, eles querem assinar. Se você não correr, a vaga de um deles. Ou você assina, eles querem assinar esse contrato que você não quer e você não vai correr. Você vai ficar o ano inteiro sem correr. E eu vou fazer você ir em todas as corridas. Então eu falei, se você não puser o que eu pedi no contrato, eu falei, eu não estou preocupado com o negócio de dinheiro. Eu só quero uma garantia que eu vou estar os 10 anos correndo na Fórmula 1. Aí, eu não vou garantir nada. Eu falei, então eu não vou assinar. Ele, então tá bom, estamos conversados. Pegou e jogou o contrato para ele. E eles pegaram e assinaram. É mesmo? Assim, na cara, na frente dos dois, falando, se você não quiser, eu vou dar para eles, eles vão assinar.
Aí ele foi e assinou Fisichella, assinou Weber, assinou Trulli e assinou Alonso. E qual é a merda? Qual a Eu merda? errei. Eu errei. Todos eles assinaram, todos ganharam corrida, e eu andei com todos no mesmo carro que eles, e eu andei mais rápido que todos, e todos se deram bem. E eu... Eu ia te perguntar isso. Quando eu ia começar a pergunta, eu ia meio que fazer isso. Mas assim, depois que você viu o filme completo, em que momento Porque assim, historicamente na Fórmula 1, até na Red Bull, tem gente que assina com a Red Bull e não dá em nada. A Red Bull até ferra o cara. Assim, não é uma garantia, e você foi um dos primeiros. Então você não tinha esse parâmetro para falar, pô, vou nessa. Mas assim, em que momento a ficha meio caiu? Quem que você começou a olhar e falar, puta, tá dando certo pra esse cara, eu acho que esse barco eu tinha que ter subido? Não tinha, sabe por quê? Hoje é diferente. Hoje tem escolinha Red Bull, escolinha Ferrari. Hoje eu acho 1000 vezes mais fácil do que na minha época. Por quê? Hoje a moleza, se tá no kart, se você guia bem, tem escolinha McLaren, escolinha Ferrari, escolinha Red Bull. Depende do piloto. O cara tem talento. Primeiro, essas escolinhas é uma ilusão, né? Eles pegam todo mundo, igual o jogador de futebol, né? Uhum. E esses pilotinhos, eles se iludem. Sou da escolinha Red Bull, vou pra Fórmula 1. Vai porra nenhuma, né? Vai. Se o cara guiar bem, ele vai ter uma chance. Mas não quer dizer que ele entrou ali, ele tá certo, né? Então, mas é uma oportunidade. Queria eu ter tido a oportunidade, entendeu? Antes não, cara. Você ficava... Você dependia de milhares de coisas para ter uma oportunidade. Então, não tinha isso. Esse negócio do Briatore é difícil porque ele não era o cara que... Ele se transformou o cara nessa época, entendeu? Então, quando eu estava para assinar com ele, ele era um cara como foi o Paul Stoddard 2 anos depois, que também me chamou de volta para a Fórmula 1, que eu assinei, mas não vingou como ele. Ninguém imaginava que o Briatore ia virar o cara que ele virou 2 anos depois com o Alonso, entendeu? Então, e outra, eu tava em alta, eu tinha acabado de estar numa conversa assim, super séria com o negócio da Ferrari, tinha a condição assim que podia ir para outras equipes, estava fazendo os testes, o Tom Walkinshaw na época, que era um cara super forte, queria de qualquer jeito que eu corresse para ele, tanto que eu fiz todos os... Eu briguei, né, com a Minardi na época, eu estava até entrando na justiça, porque eu queria liberação para poder ter a opção da Ferrari. Eu saí de lá, porque eu queria sair para poder correr pela outra equipe. Então eu fui fazer os testes na TWR para o Tom Walkinshaw, ele queria que eu corresse lá. Então eu tinha outras opções e eu não conseguia exercer por causa dessas coisas, desses contratos, né? Então o Briatore não era o cara que dominava tudo como foi 3 anos depois, entendeu? Então eu não tinha como adivinhar. Na hora parecia que a gente estava tomando a decisão certa. E ele não quis garantir o mínimo, né, cara? Não tem como ser... Pô, um cara de 20 anos. Na época, o cara mais novo na Fórmula 1 tinha 25 anos. Como que eu, com 19 anos, 20 anos, um monte de equipe querendo, assim, com interesse, você pegar e falar, não, vou assinar com um cara aí que a gente não sabe o que vai dar, sem saber onde vai me pôr para correr. É difícil. Só para posicionar, você comentou, né? Aquele lance com a Ferrari foi um pouco antes do que esse approach do Briatore. Foi. Você comentou da justiça, isso que eu ia perguntar. Do ponto de vista legal, se você, tudo bem, você tem um contrato ali com uma equipe, mas se aparece um disposto a pagar, você interessado em ir, não há Cristo que quebre esse contrato? Não sabe me responder? Não. Se tem aquele negócio de pacto de Concorde, essas coisas, você não pode... Entre equipes, eles têm um acordo que eles não podem quebrar entre eles. Podem fazer um acordo de compra entre os times. Por isso que eles falaram, ó, a gente tem que respeitar... É um acordo entre as equipes. Tem que respeitar. Então tem que haver uma negociação entre eles. Então ele falou, tá, negocia. Vê o que é a multa que a gente vai pagar a multa.
E eu falei, qual que é a multa? O Giancarlo falou, qual que é a equipe Ferrari? Não tem multa. Como não tem multa? Põe preço. Eu quero motor. Não, com um motor. Não, eu quero motor. Aí eu falei, ó, eles não querem dinheiro, quero motor. Não, motor não tem como, o motor tá na sala. E ficou nessa. Não, então não tem. Então vai ficar aí. Mas até para entender, aí você fez, 96, 97, como a gente falou, e a sua volta à Fórmula 1 em 2001, né? 2001, com Alonso lá, o Briatore de certa forma lá. Então assim, teve essa reunião com o Briatore, mas ainda assim você voltou a Minardi. Não, aí em 97 eu fiz corridas lá. O Briatore me tirou e pôs o Trulli, né? Certo? Eu fiz meia temporada em 97. Foi. Aí o Briatore pôs o Trulli, né? Mas Tarso, eu tô vendo aqui o histórico. O histórico você entra da metade pro fim, 97. Sim. Mas era gestão do Briatore, né? Tá. Ele pôs o Trulli, né? Logo que assinou o contrato. Mas eu estava lá já desde o início do ano. Sim, entendi. Porque eu não assinei o contrato, né? Entendi. E eu só entrei porque o Trulli saiu. O Trulli foi para Benetton, né? Foi. Isso aí. Aí, o 98, eu consegui sair. Aí eu fui para Indy. Perdão, ó, colocaram aqui. O Trulli foi para Prost. Foi. Ele vai depois, para Benetton Renault depois. Tá. 98, acho que eu corri de Indy, é isso? Isso. Tá. Isso. Eu fui para Indy, 98, 99... Não, você vai para Indy em 99 e 2000. 98 aqui... 98 eu fiquei fazendo os testes para Bridgestone, então, de Fórmula 1 na TWR. Eu fiz os desenvolvimentos do pneu Bridgestone, acho que foi isso. Mas é interessante, Tarso, porque quando em 97 você volta, você abandona na França e você é 10º em Silverstone, que 10º hoje em dia pontua, na época não pontuava, mas pô, 10º de... Então assim, como foi essa volta ainda em 97, depois de todo esse imbróglio e tal, volta na segunda corrida um 10º lugar, tanto que você contou que no ano anterior teve festa por um 12º lugar no grid, você foi 10º em Silverstone. Como é que aquilo te reinseriu nesse contexto de Minardi, de Fórmula 1? Cara, assim, eu tenho um relacionamento assim muito bom na Minardi, assim, com todo mundo. Tenho até hoje. Eu falei semana passada com ele, pra ter ideia. Com todo mundo. E o Giancarlo, pô, ele me adora, assim. Então, eu me sentia em casa lá, sabe? Com todo mundo, com todos os mecânicos, com a equipe. E então era muito legal e só era difícil, cara. Era um pecado. Todo mundo fala mal da equipe. Eu acho que eles faziam um milagre pelo dinheiro que tinha, entendeu? Pela estrutura, pela quantidade de gente, era tão pequena em relação às equipes grandes que eu acho que realmente eles faziam um milagre pelo que tinha. Era muito pouco dinheiro. Você em 2000, 99, 2000 na Indy, e em 2000, a última prova em Fontana, você é 7º. E aí em 2001 você volta para a Fórmula 1. Como é que estava essa vida nesse fim de 2000? Que você vai 7º, ou seja, seu melhor resultado na Indy, mas você volta para a Fórmula 1. Como é que estavam as opções na sua mesa naquela época? Na Indy eu ia continuar, estava certo. Aí eles me chamaram de novo na Fórmula 1. E eu quis ir, não adianta, né? Eu gosto de Fórmula 1, meu negócio é Fórmula 1. E meu pai era totalmente contra, né? Falou, não, você não vai querer voltar para a Fórmula 1 de Minardi de novo. Eu falei, eu vou porque eu gosto. E eles falaram, o Stoddard tinha comprado a equipe e já tinha assinado o Alonso estava levando um patrocinador para a equipe. E aí eles falaram pro Giancarlo, pô, são piloto, que é um piloto com experiência,
Um piloto rápido, com experiência que, inclusive, possa ajudar o Fernando, que a gente sabe que é um piloto super rápido e tal, mas nunca correu de Fórmula 1. Mas é um cara que é uma promessa tal, e tem os patrocinadores, está trazendo para a equipe e tal. E a gente precisa contratar um piloto. Quem? O Giancarlo falou, o Tarso, tem que ser o Tarso, vamos falar com ele. E eu já estava certo, né? E ele me ligou, falando, quer voltar para cá, tal, a gente tem uma proposta para te fazer. Eu falei, quero. E meu pai falou, cara, você vai dar a segunda corrida, aquele troço não vai andar, você vai ficar puto e vai querer voltar embora. E não deu outro, mas eu fui, assinei, falei, não, vamos embora, vamos lá, quero correr de Fórmula 1. E voltei. E aí eu fiz. E eu tinha assinado por 3 anos. E eu fiz quase a temporada toda. Acho que eu saí faltando umas 3 ou 4 corridas. Mas eu pedi demissão. Pedi para sair porque, cara, não aguentava mais. Eu cansei eu não queria mais correr de Fórmula 1 para falar, eu corri de Fórmula 1, eu corro de Fórmula 1. Fala, sabe? Chegou num ponto e fala, pô, eu quero correr para realmente ter resultado. Passou na fase de puta, matei o tesão de andar de Fórmula 1. Ou é para ser alguma coisa competitiva ou deu, sabe? É um troço muito, muito estressante, muito para ficar lá sem ter chance de fazer nada. Como que era o Paul Stoddart em comparação ao Minardi? Cara, pô, é um cara super gente fina, doidão, assim, é muito engraçado. Eles são completamente diferentes, é o oposto um do outro. É um cara que, assim, ele não tem conhecimento técnico nenhum, mas é apaixonado por corrida. Tem uma coleção de carros, ele tinha 84 carros de Fórmula 1 que funcionavam, andava com os carros, ele, para se divertir. Tinha aqueles bipostos, tinha 11 carros de Fórmula 1 de 2 lugares. E é um cara que é apaixonado por Fórmula 1 e queria ter uma equipe, né? O foco dele era a empresa aérea, né? Empresa de aviação. Mas ele era apaixonado por Fórmula 1 e comprou a equipe por isso. Mas, assim, ele não tinha conhecimento técnico. O Giancarlo já é um cara que viveu do automobilismo a vida inteira, completamente apaixonado, mas também, tecnicamente, ele não sabe, assim, do carro. Falar, pô, o amortecedor, não sei o quê, ele não conhece. Ele entende mais da parte de gestão, assim, esse tipo de coisa. Tarso, como eu disse, você tem vários assuntos. Eu quero muito explorar numa outra live a coisa dos carros e das motos, porque eu lembro que a primeira moto que eu vi modificada sua foi uma, eu não vou exatamente saber o ano, mas era algo que na luta pelo título da Stock Car, o Lossaco, era uma moto para o Lossaco, pô, lindíssima, eu nem sabia que você falou, eu falei, cacete, olha isso aqui. Então eu queria explorar isso, mas isso também vai ser bastante longo, eu vou deixar para um outro dia, nem que seja lá na frente, você arrumar um tempinho na sua agenda. Mas eu queria fechar essa live com ainda sobre 2001, e eu vou querer falar também de Indy numa outra oportunidade, do Alonso. Você contou essa história do Briatore, o Weber, Trulli e o Alonso. Assim, o que você falou, os 3 vingaram, os 3 ganharam corrida, os 3 têm uma carreira muito decente, óbvio que o Alonso é o campeão. Quando você trombou com o Alonso, como era o Alonso moleque? Porque eu já entrevistei ele quando eu cobri a Fórmula 1 em 2005, que foi o ano do primeiro título, eu perguntei ao Tarso, cara, ele abriu um sorrisão, falou pro Tarso, Era uma relação boa. Naquela época ele era um cara na boa, justamente por ser a Minardi, assim, ele já era um cara tenso, de querer o time todo pra ele e tal. Cara, assim, todo mundo fala dele, muita gente critica, fala mal, fala que um cara é chato, a gente fala. Ele, comigo, é uma criança. Até hoje, as últimas vezes que a gente falou, normal. Eu falava ainda, meu filho, eu brincava, tudo que eu fazia, ele copiava, cara, sai de perto de mim. Tem cada história, assim, de casa do Stoddart, uma vez parecia casa mal assombrada no meio do nada, uma vez ele com medo, ouvia barulho e ia bater no meu quarto, eu quero dormir aí. Eu falei, tá louco, cara, cama de casal, vai deitar aqui do meu lado, sai daqui, sabe? E a gente passou um ano inteiro
praticamente junto, mesmo hotel, todo dia junto, né? O ano inteiro. Então, é um cara assim que eu posso te falar, eu acostumei com esse negócio do automobilismo europeu. Eu não acho que piloto, essa história de piloto amiguinho não existe. Eu nunca fui o cara, sempre fui muito focado, concentrado, e então não é que você tem que ser inimigo, mas não existe esse negócio de muita coisa que não tem na Índia, né? Só que essa brincadeira, esse negócio é um negócio sério. É esporte, e o primeiro que você tem que ganhar é o cara que está do teu lado, é o cara da tua equipe. Mas, assim, eu posso falar que o cara mais amigo, mais parceiro que eu fiz em corrida e parceiro de equipe que eu tive de toda a minha carreira foi o próprio Alonso. Foi o cara que eu mais me dei bem e o cara que eu mais confiei e que melhor guiava, e que eu mais gostava justamente por isso, que era assim, mais desafiador, e ele falava o mesmo para mim. Então era o mais legal em corrida, cara, é que ninguém vê na TV, mas a gente fez umas puta corridas juntos, os dois assim, se matando, guiando aquela Minardi que não era mole, e tocando a corrida inteira, roda com roda, um raspando o outro, batendo, os caras terminavam raspado de um raspar no outro, e acabava a corrida, a gente, puta, que tesão, aquilo, que fez um... E, sabe, falava, porra, tipo, respeito um do outro, assim, sabe, pela corrida, por guiar. Um negócio, assim, que nunca tive com outro cara, e ele também. Ele falava, porra, o que eu tenho com você, eu nunca tive com outro piloto, de respeito. Então, é um cara que, assim, que eu admiro muito, e na minha opinião, assim, eu considero hoje o melhor de todos. E olha, eu já andei no mesmo carro com todos, e eu falo assim, cada um pode falar o que quiser, sempre andei mais rápido, todos podem falar, inclusive o Alonso. Alonso, Trulli, Fisichella, Weber, Coulthard, esses estou falando dos mais conhecidos aí, de Fórmula 1, e mais uma porrada de gente. O Alonso disparado, os outros, cara, mas o Alonso realmente é o cara aí super completo, o cara que aprende tudo mais rápido, o carro tá mais ou menos, ele se vira para guiar, aprende pista rápido, não tem, o cara é muito bom, gente boa pra cacete e super divertido, não tem nada a ver com o que falam. Pelo menos assim comigo sempre foi nota 1000. Tarso, a gente tá falando do Alonso, na Minardi, que não era, é o que você falou, a TV não mostra, porque a corrida tá ali atrás, às vezes rola umas baita corrida, uns qualifying incrível, que não aparece muito às vezes a falta de comparação com outras equipes e tudo mais. Ali dava para ver que o Alonso era diferente, ou ele foi ficando diferente conforme foi ganhando a experiência? Não, cara, ele era um cara diferente, porque assim, eu via que acho que onde eu tinha assim, sempre bastante vantagem em relação aos caras que eu corri junto, que eu vou falar, outros parceiros que eu tive, né? Como esses nomes que eu citei, né? O próprio Coulthard, que eu fiz temporada na Fórmula 3000, Fisichella de Fórmula 1, Trulli, o Weber, que quando eu corria eu e o Alonso, o Weber era piloto de teste. Cara, o Weber nunca tomou menos de 1,5 segundos da gente. Nunca, no mesmo carro, nunca. O Alonso, ele se adaptava muito rápido. Então, a gente ia para uma pista nova, eu sempre tive muita facilidade de aprender pista. Ele é um cara que, assim, também, 2, 3 voltas, tá virando tempo, entendeu? Sai do box sem nunca ter andado, segunda, terceira volta já tá no tempo que vira. Não tem essa de... O Trulli tinha a maior dificuldade do mundo, tinha que andar um dia inteiro, tinha que dar 50 voltas na pista para aprender, entendeu? Então isso faz muita diferença pro piloto. Outra coisa, ritmo de corrida. Virar é uma coisa. Agora, pega um ritmo de corrida do Alonso, sabe? Você pegar... muita gente fala... O Felipe falava... muita gente falava do Felipe.
Mas pegava a corrida do Felipe e do Alonso, aonde tinha, o Alonso andava mais rápido que o Felipe, ok. Mas o ritmo de corrida do Alonso, por isso às vezes chegava, metia uma volta, porque o cara dá 70 voltas de classificação. Não é dar uma volta é uma coisa. No Fórmula 1, você dá 70 voltas naquele ritmo, é difícil quem faça, entendeu? Então, o ritmo de corrida sem errar é pauleira, entendeu? Ultrapassar, dar um negócio que dá um susto, o carro desgastar o pneu, andar rápido sem gastar o pneu, é pauleira, são poucos. É aquela coisa, é o cara que tem um extra, que um Hamilton faz hoje, de conseguir andar com o carro com uma situação super crítica, com o pneu acabado e tá andando no ritmo de um cara que acabou de sair com um pneu bom, entendeu? Os caras fazem a diferença. Se não me engano, você estava falando da relação boa de vocês, você citou essa casa do Stoddard, que ele até bateu na tua porta para dormir, dormir com você na casa mal assombrada. Vocês acham que, eu já li em algum lugar que você comentou que vocês acham que até já passaram férias juntos, ou já viajaram juntos? Tinha esse relacionamento? Já, a gente fez várias vezes. A gente passou o ano inteiro junto. O Briatore, com quem você teve esse episódio, é o empresário dele. Até hoje eles são muito conectados. Sim. E na Minardi em 2001, alguns anos depois daqueles famosos encontros que você revelou aqui, como ficou a relação com o Briatore nesse sentido quando se encontrava? Ele pegou uma birra mortal de você ou passou depois? Assim, eu nem falo com esse mala. Eu nem falo. Pra você ter ideia, a última vez que encontrei ele, primeiro campeonato do Alonso, que o Alonso ganhou em São Paulo. Eu tava assistindo ali, torcendo por ele. Tava lá com ele, inclusive. Pô, ele desceu, saiu do carro, ele me abraçou, chorando. Porra, ele falou, podia ser você. Me abraçou, tal, levantando. Logo que tinha acabado. Aí, puta, é legal, eu feliz pra caramba por ele, tava... Cara, passou uma meia hora, tô andando atrás do box, veio o Briatore, de frente pra mim, andando assim, veio, passou por mim. Aí, tchau, Marques. O que achou? Aí eu olhei pra cara dele, ele pegou e bateu assim no meu ombro. Era pra ser você, e saiu rindo. Aí, sabe, eu falei, filha da puta mesmo, sabe? E saiu rindo. Tipo, tá vendo? Não assinou, né? Foi a última troca de palavras que a gente teve na vida. Isso foi no Campeonato do Alonso. Depois nunca mais nem olhei na cara dele. Nós ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar as notificações. Até a próxima!